Boa noite! Gente, chegamos! Nem acredito! Vocês têm noção que nós estudamos todos os produtos, estamos no nosso momento final, rufando os tambores, muito empolgada para fazer essa aula com vocês. Tenho certeza que vai ser uma aula incrível, especialmente porque a gente vai falar desse bebezinho aqui, que é o meu novo vício. Mas antes, é claro, vamos reforçar qual é o nosso propósito, porque a gente se reuniu aqui, estudou muito mais do que 8 horas, né? Porque a gente não para o conhecimento aqui. Mas o nosso propósito de aumentar a nossa confiança e, através da nossa autoconfiança, aumentar o nosso ticket médio de vendas, porque a gente sabe indicar melhores produtos pelo nosso conhecimento em skincare. Fica a chamada. O que você colocou em prática do nosso último encontro? Nós tínhamos 3 ações, né? Escolher 2 clientes em potencial para explicar a diferença entre pelo menos 2 boosters. Listar 5 pessoas do seu círculo que nunca tiveram rotina de skincare ou pessoas de pele oleosa para você poder apresentar a linha de pele mate e fazer um post sobre o nosso novo protetor solar 50. Então, toda aula, vocês sabem, a gente tem uma tarefa sempre que uma vida por dia, um rosto por dia, uma cliente bem atendida por dia, muda completamente os seus resultados. Antes da gente seguir, vamos fazer a nossa correção clássica do nosso último teste. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bora lá. Você vê a Lelê que está chegando aqui também. Então, teste da aula 7. No booster de vitamina C com resveratrol, além da gente ter esses dois antioxidantes, tem um ativo extra com a função restauradora. Qual é esse ativo? É o acetil-hexapeptídeo. Qual é a característica que torna o ácido ferúrico tão importante em fórmulas antioxidantes? O ácido ferúrico atua como escudo contra fatores externos e previne a ação dos radicais livres. Qual é o benefício direto da combinação de vitamina C com resveratrol no mesmo booster? Proteção contra fotodanos e estímulo de colágeno. O booster de HA mais ceramida hidrata em camadas graças a ácido hialurônico de diferentes pesos moleculares. Inclusive, eu estou fazendo uma arte com ele, depois eu conto. Isso não pode estar gravado, não, a arte que eu estou fazendo. Depois eu conto para vocês lá no grupo a minha nova arte com esse produto. Qual a afirmação sobre o booster de pH e AHA está correta? Ele é seguro para peles sensíveis, o que é difícil, né? Quando a gente está falando aí de esfoliantes químicos. Em pesquisas da linha de pele mate, qual foi o resultado clínico que foi observado? 92% dos consumidores sentiram a pele livre do excesso de oleosidade. O tônico hidratante mate não serve apenas para controle de oleosidade. Que outro benefício aparece? Hidratação sem pesar. A água micelar contém micelas que funcionam como ímãs que atraem água e oleosidade, removendo impurezas. O FPS da Mary Kay tem o selo de qual instituição? Da Skin Cancer Foundation, como todos os nossos produtos que têm FPS. E sobre o uso combinado de boosters, qual das orientações é correta? O booster de HA mais ceramida pode ser usado com qualquer outro booster. Agora sim. Agora a gente pode continuar. Nossa, quanta gente que chegou! Sejam bem-vindas, meu povo! Que bom que vocês estão aqui. Bora lá! Então, hoje a gente chega no nosso momento final. Deixa eu voltar a compartilhar o que eu estava compartilhando com vocês. Temos teste. Temos a apostila completa, gente. Hoje, quando eu cheguei na página 91, eu falei, eu não acredito que eu escrevi 91 páginas. Vocês têm que, no mínimo, me amar. De verdade. No mínimo. Sério. Eu acho que é correto que vocês me amem muito. Porque eu tive que estudar muito para poder trazer esse conteúdo todo para vocês, né? O nosso Papo de Pele, ele segue, então, no meu Instagram, vocês sempre vão ter conteúdo, a Mercei trazendo produtos novos, eu vou fazer muita revisão também de tudo aquilo que a gente já estudou juntas. É importante a gente ter a consciência de que aquilo que a gente não estuda fica na memória de curto prazo, né? Então, sempre lembrar, estava falando com a minha filha agora, que ela estudou uma matéria para uma prova, e não é a matéria que vai cair. O professor mudou, a escola tinha passado um negócio, e aí ela foi na aula à tarde, o cara falou, nossa, não vai cair essa, eu não terminei, mudei. Ela falou, pô, mãe, passei 3 dias estudando uma matéria, e agora o cara falou que não vai cair nessa prova. Eu falei, bom, você passou 3 dias estudando, continua, porque a gente tira o conhecimento daqui
e leva o conhecimento aqui para trás, que é a nossa memória de longo prazo, né? Então, precisa seguir estudando. No meu Instagram, me comprometo a trazer sequência no Papo de Pele, inclusive já coloquei hoje, do nosso produto maravilhoso, que vamos estudar agora, que é a grande estrela do nosso encontro, é a grande estrela da minha vida nesse momento, tá, gente? Já falei que eu queria que a marca vendesse de litrão. De tão apaixonada que estou. Opa. Tá aqui. Então, nós vamos abrir o nosso encontro de hoje para falar dele, do novo restaurador de barreira da Mary Kay, que é de uma tecnologia e de uma entrega de resultado que eu confesso que me surpreendeu muito. Gente, quem aqui já usou? Ó, a Cris Kassab está com ele na mão. Deixa eu até parar a apresentação aqui para eu ver. Levanta a mão para mim, quem já testou o produto. Só a Cris? Gente, sério. É ou não é, Cris? A primeira noite que eu usei, quando a Mary Kay lança alguma coisa, eu faço muita questão, assim, de usar o produto sozinho, né? A não ser que tenha uma recomendação de uso com outros. Mas eu queria testar só o que ele era capaz de fazer, sabe? Eu não queria fazer aquele combinação de tudo que eu uso à noite, porque eu falei, se eu usar só ele, o que eu posso esperar de resultado? Como que a minha pele vai ficar? Gente, no outro dia, eu falei, socorro, a minha pele está tão iluminada. Sabe quando o rosto está mais claro? E não é um produto para clarear a pele. Mas para vocês, vai ser fácil entender como ele funciona. Porque lá na aula 2, a gente estudou sobre estrutura de pele, lembra? A gente foi olhar como que é a nossa pele, como que acontece, como que o extrato córneo ele é formado, os queranócitos que saem lá da camada basal, vão passando, vão lá para cima, vão liberando queratina, e eles vão formando os tijolinhos. Então, o que esse produto tem? Deixa eu voltar a compartilhar aqui, de tão especial. Qual é a grande tecnologia, né? Por que ele tá esse bafafá todo sobre esse produto? Porque ele imita a composição natural da nossa pele. Esse é o grande tchan. Então, ele pega o que a nossa pele tem e entrega aqui, numa medida que é uma parte de ácido graxo. E o que esse ácido graxo vai fazer? Ele vai nutrir a nossa pele e ele vai cuidar da integridade da nossa barreira. E a gente sabe o quanto isso é importante. Mas, para mim, o que mais me chamou a atenção é a capacidade dele de reduzir a perda de água. Quantas vezes, ao longo dessas 8 aulas, a gente falou sobre não adianta hidratar, a pele precisa ser capaz de reter a água, não adianta nada, você fica dando água, mas está perdendo água, não vai resolver a sua questão. Então, ele é um produto que vai reduzir essa perda de água transepidérmica que a gente já entendeu que acontece naturalmente, né? Então, a água que está no nosso corpo vai evaporar. Depois, ele tem uma medida que é de ceramida. A ceramida vai reforçar a ligação entre as células que estão nesse... Como é que chama aqui, gente, mesmo? Como é que chama essa camada? Onde que ele atua, esse produto? Na epiderme. Qual é a atuação? Fala, Bruna. Na epiderme? Na epiderme, mas se a gente for falar um nome técnico, qual é o nome técnico? No manto hidrolipídico? No extrato córneo. Também, né? O manto hidrolipídico está ali, mas o nome dessa camada aqui é o nosso extrato córneo. Lembra, a camada basal está lá embaixo, ele vai atuar lá no extrato córneo. Então, as ceramidas vão fazer com que as células da epiderme estejam coesas, estejam juntas, também vai reter umidade e protege contra agressores externos. Por que isso é muito importante? Vocês lembram que teve uma aula que a gente ficou falando sobre ciclo de inflamação? Vocês lembram disso? Que a pele fica fazendo, começa a pele vai e tem aumento de radical livre. Como tem aumento de radical livre, a pele inflama. E aí o radical livre faz parte do sistema de defesa. E aí ela produz mais radical livre para combater a inflamação. E aí, como tem mais radical livre, a pele inflama. E a gente começa a ficar nesse ciclo vicioso de inflamação que arrebenta com a nossa pele. A gente tem aqui proteção contra agressores externos. Então, a gente vai ter uma pele mais protegida. Quem tem pele sensível, vermelhidão, que qualquer coisa a pele está irritada, olha, isso aqui é tudo, gente. Eu acho que é por isso que eu senti tanta diferença, porque é uma grande questão na minha pele, né? E depois ele tem 3 partes de colesterol. Tanto ácido graxo, quanto ceramida, quanto colesterol, são o quê? O que é, gente? Qual é o nome disso?
Qual que é o nome do ácido graxo, da ceramida e do colesterol? Se a gente for pensar num nome mais técnico, o que eles são? Vocês lembram? Todo mundo assim, ó. Lipídios. Lipídios. Ah, é isso aí, maravilhosa. Eles são lipídios, que são as moléculas de gordura. Ácido graxo é um lipídio, ceramida é um lipídio, colesterol é um lipídio. E o colesterol é essencial para a barreira, para o manto hidrolipídico, como a Bruna trouxe, da nossa pele. E é através do colesterol que a gente consegue tanto elasticidade quanto a resiliência, que é a capacidade da nossa pele, né, de sofrer danos e voltar. Inclusive, que a gente também precisa ter como seres humanos, né, gente? Resiliência. Então, primeira coisa que você precisa saber explicar para suas clientes. Por que esse produto é tão poderoso? Porque ele vai imitar a composição natural da minha pele, ele vai oferecer 3 lipídios na medida correta que a minha pele precisa. Uma parte de ácido graxo, que vai nutrir, vai manter a integridade, mas especialmente vai reduzir a perda de água, ou seja, vai aumentar a capacidade da minha pele de segurar a água. Uma parte de ceramida, que vai fazer com que a minha célula fique ali juntinha, vai reter a umidade, mas especialmente protege a minha pele contra agressores externos. E 3 partes de colesterol, essencial para a estrutura, e é através do colesterol que a gente vai conseguir tanto elasticidade quanto resiliência. Estamos juntos aqui? Beleza. Vamos lembrar, então, como que é essa pele? Vocês já viram esses slides antes, esse slide especificamente, né? Então, a gente está olhando aqui para o slide que explica o extrato córneo. Então, lembra que a gente tem as 5 camadas da nossa pele, sendo que no pé e na mão só que a gente tem as 5, na verdade, né? E aí, lá na camada de baixo, lá na camada basal, a gente tem os queranócitos, que vão subindo para o extrato córneo, e à medida que eles sobem, eles vão morrendo, e quando eles chegam lá em cima, eles se tornam corneócitos, que é o nome, tá? Então, corneócitos são esses queranócitos que vão subindo, e à medida que eles sobem, eles vão liberando lipídios. O que são lipídios? Acabamos de falar. Ácido graxo, ceramida, colesterol. Então, na estrutura da nossa pele, a gente precisa pensar nessa estrutura, né, superficial, vamos dizer assim, da epiderme. A gente tem os corneócitos, que são esses tijolinhos, e no meio desses tijolinhos, o cimento da nossa pele são os lipídios. E é assim que a gente consegue ter uma barreira de proteção. Por que essa barreira de proteção é tão importante? Quando a gente falou das peles envelhecidas, por exemplo, à medida que a gente envelhece, a gente tem uma pele mais sensível, e quando a gente pensa sobre isso pela lógica, você fala, uai, mas não deveria ter a pele mais sensível, né? Porque ela fica com aquele monte de célula morta, a renovação dela celular tá uma porcaria, essa monte de célula morta devia ajudar a pele dela, né? Mas a gente já entendeu que não é assim que funciona, porque a camada da epiderme, a camada da derme, ela fica muito fininha, né? E a gente vai perdendo essa barreira de proteção da epiderme. Então, é fundamental que a gente trabalhe a barreira de proteção, não só para a epiderme, mas também para que a gente possa proteger a derme. Então, o que eu estou entregando para a minha pele quando eu coloco isso aqui, gente? O meu cimentinho entre os meus tijolinhos. O meu tijolinho não ficar com furo, estou colocando cimento neles. Mas eu não estou colocando de qualquer jeito. Vocês já tentaram, vou contar uma coisa que vai ajudar vocês a entender. Vocês já tentaram fazer massa de pedreiro? Massa que os pedreiros botam na parede? Alguém aqui sabe fazer massa? Não parece um negócio meio fácil de fazer? Vamos falar assim, olhando, parece um negócio facinho de fazer, né? Você bota lá um cimento, o que eles botam? Cimento, água, pedra, eu acho? E mexe ali e tá beleza. Faz esse exercício no fim de semana. Vai tentar fazer uma massa pra você botar uma parede aí na sua casa, pra você colocar entre os tijolinhos. Fica uma bosta, gente. O meu pai e o meu marido cismaram uma vez que eles iam fazer massa. Para fazer arte lá do sítio. Compraram as coisas e vão lá fazer massa. Gente, o negócio não ia. Não dava a medida certa. Então, eles tinham até os ingredientes corretos, mas eles não sabiam fazer na medida certa. Esse é o grande pulo do gato. Além de ter os ingredientes corretos, você entrega para... Exato, a Tânia está falando, não dá liga. Eles só conseguiram, Tânia, porque passou, por coincidência, um amigo do meu pai, que é ajudante de pedreiro, parou para conversar com meu pai e falou, meu Deus, dá esse negócio que eu faço.
E fez para eles. Inclusive, virou a massa também para eles. Então, a gente precisa dos ingredientes certos e na medida certa. Isso é tecnologia pura aqui dentro, gente. Tecnologia pura. O ingrediente que a sua cliente precisa, o ativo que ela precisa, mas na medida que ela precisa. Uma parte de ácido graxo, uma parte de ceramida, 3 partes de colesterol. Fiz a misturinha e estou dando cimento, que vai ficar ali garantindo uma barreira de proteção para a pele da minha cliente, tá? Vamos seguir. Lívia, se ele fizesse só isso, estava bom, né? Não precisava de mais nada, né, gente? Ela entregou isso aí, já entregou tudo. Mas vocês sabem que a Mary Kay não brinca em serviço, né? Ela dá um batom para nós, aí você vai ler vitamina E no batom, dá uma máscara de cílios, é pantenol na máscara de cílios. Então, a companhia entrega muito em todos os produtos, tanto de skincare quanto de maquiagem. Então, aqui, além da gente ter tudo isso, a gente tem um monte de outros ativos. Alguns, inclusive, que vocês vão lembrar. Vocês vão falar, Lívia, a gente já estudou isso aí, já tô careca. Tem um inclusive, que é classicão. Nós vamos ver ele várias vezes hoje, porque ele está em outras linhas também. Gente, minha luz aqui que eu tô achando que hoje tá meio escuro. Primeiro ativo que a gente tem, além dos 3, tá? A gente tem glicerina. Glicerina tradicionalzão, a gente já entendeu, li lá a glicerina é um umectante poderoso que vai trabalhar para atrair a água para minha pele. Depois eu tenho esqualano. Esqualano é lipídio biomimético. O que é biomimético? O que é biomimético, gente? Também já estudamos biomimético, especialmente quando a gente estudou linha Repair. A gente falou muito sobre biomimético. É aquele que copia o real. Isso, exatamente, Kátia. Ele imita a estrutura da pele. Então, eu tenho esqualano, que também é um lipídio biomimético, copiando a estrutura da minha pele para suavizar e para proteger. Eu tenho bisabolol, que é um calmante que vem da camomila. Então, é perfeito. Isso aqui é para você recomendar. Na verdade, na minha opinião, tem que recomendar para todo mundo usar. Mas aquela cliente, pele sensível, vermelhidão, não consegue usar nada, você vê que a barreira está comprometida. Eu pensei, especialmente já em 2 pessoas que eu atendo, que eu falei, nossa, vamos amar esse produto. Amar, amar, amar. Porque vai entregar exatamente a necessidade da pele dele. Tenho certeza que eles vão sentir a mesma coisa que eu senti. Eu percebo, gente, que para mim, a minha redução de inflamação, né, foi o que provocou a luminosidade da minha pele. Porque uma pele também que está constantemente inflamada, que está com a barreira de protegida, é uma pele que vai envelhecer precocemente, é uma pele que mancha mais, é uma pele, né, que dá mais trabalho. Então, se eu melhoro a minha barreira de proteção, eu resolvo um monte de outros problemas. Por isso que, na minha opinião, todo mundo tinha que usar. É tipo assim, você mora num bairro perigoso, você sabe que tem risco de você ser assaltado, você sabe que tem risco de acontecer coisa ruim. Você quer pôr portão? Sim ou não? Você quer dormir com a porta aberta? Eu não quero dormir com a porta aberta. Você não colocaria portão, alarme, grade, o caramba, 4 na sua casa, se você soubesse que você estava num lugar perigoso? Para mim, é a mesma lógica da minha pele. Se eu sei que eu estou sofrendo com agressores externos, o que eu quero? Oferecer barreira de proteção, porque eu evito todos esses riscos. Tenho também extrato de chá verde, a gente já viu produtos que tem extrato de chá verde na Mary Kay, que é um antioxidante super poderoso, vai combater a ação dos radicais livres. Me recuso a falar o que são radicais livres na aula 8, socorro. Se até agora você não aprendeu, volta e assiste todas as aulas, porque eu falo isso em todas as aulas. A gente tem manteiga e óleo de karité, que vão oferecer nutrição intensa e também vão ajudar a reparar a barreira. E ainda temos vitamina C, entendeu? E vitamina E, que vão ajudar a iluminar e a proteger a nossa pele. Gente, sério. Sério. A gente já estudou todas as linhas. Para mim, isso aqui é nível repair. De tecnologia. É ou não é? Quando a gente fala de entrega de ativos e tecnologia, isso aqui, para mim, é equivalente à linha repair. Então, é um produto que entrega muito. Uma cliente perguntou para mim hoje assim, não tem para o corpo já? Eu falei, minha pele do corpo é muito ruim, eu preciso de uma... Você pode passar, mas vai gastar, né? Vai gastar bastante. Porque ela já percebeu essa sensibilidade na pele do corpo. Então,
testem. Minha primeira dica para vocês é, pega para de ser burrinha, mão de escorpião, abre e testa em você. É fundamental que a gente invista no nosso skincare, que a gente conheça os produtos para que a gente possa falar para as nossas clientes. Lívia, quando que eu posso usar? Todo dia, de manhã e à noite. Ele vem logo antes do hidratante. Ah, estou usando booster, estou usando sérum, posso usar do mesmo jeito? Pode, ele vai vir depois, tá? Então, por exemplo, lavei meu rosto, vou usar o meu sérum de vitamina C mais E, eu vou usar o booster que eu uso, ele entra ali e em seguida com o hidratante e o seu protetor solar. Mas pode usar todo dia de manhã e à noite. Ele não pesa nada, gente. É um negócio assim de louco. Dúvidas sobre esse produto? Deu para entender? Venda, eu quero que alguém hoje, deixa eu ver se vai dar tempo, vai. Alguém abra o microfone e venda esse produto para mim. Vou parar a apresentação, senão vocês vão colar. Pode usar com todas as combinações, Tânia. É muito legal, gente, para clientes com sensibilidade. Neinha, você vai beber isso aqui. Abrir aqui de cara com a Neia. A Neia é uma que vai passar 3 quilos na cara de manhã e de noite, que tem a pele sensível como a minha também. Sei que vai usar muito. Quem quer vender para mim? Fala, Stephanie, manda. Oi, Lívia, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tem um produto aqui para apresentar para você. Eu percebo que a tua pele é uma pele sensível e eu tenho um produto para te apresentar que ele imita a barreira natural da tua pele. Eu vou deixar esse produto com você para que você experimente por 48 horas e eu tenho certeza que você vai gostar. E aí depois eu colho o seu feedback. Muito É bom. assim que eu vendo com as minhas clientes. Muito bom. Você é esperta, né, Stephanie? A Stephanie, ela não fala nada, ela deixa o produto falar. Claro. Sempre Por que eu vou gastar meu tempo com a cliente, sendo que eu posso deixar com ela e ela vai falar assim, amei, eu vendi um kit real, amiga. Time Wise avançado, foi assim. Eu deixei com ela bem. A minha pele, e eu tenho certeza que eu vou vender um desse para ela, porque a pele dela é extremamente sensível. Tá corretíssima. Gente, que aula! Arrasou, é isso mesmo. É para a gente lembrar da importância da gente deixar as pessoas experimentarem os produtos. O produto se vende! Mas você precisa abrir, né, gata? Eu vou comprar, eu vou fazer pedido ainda. Ah, não, tô falando para todo mundo, não é só para você, não. Tô falando para a mulher do escorpião aí que não quer abrir. Não, bora abrir. Abre que o produto vende, abre e demonstra. Agora eu quero que alguém me fale dos benefícios do produto. Explica para mim o que é o 113 que ele faz. Quem quer falar? Coragem, meu povo, que é aqui que a gente aprende. O que tem? Quais são as 3 partes? O que tem nele? Olha aqui, ó, ou vocês falam de boa vontade, ou eu vou escolher uma pessoa, hein? A Cris até saiu da reunião. Eu falo. Fala, Lu. Amiga Lívia, eu preciso te contar uma novidade que chegou aqui. Nossa, eu estou tão encantada. Olha minha pele como ela está brilhando. Repara só. É um produto que recupera a nossa pele, o nosso brilho, a nossa barreira natural. Você não tem ideia do que ela faz com a nossa pele. Ela tem ácido graxo, ceramida e colesterol. Você não faz colesterol, ideia. mas colesterol não é coisa ruim que engorda? Não, não é esse tipo de colesterol. Existe o colesterol bom também. No corpo a gente tem o colesterol ruim e o colesterol bom. Esse colesterol, ele é bom e ele é essencial para a nossa pele. Por quê? Pensa nos lipídios. Nós precisamos dessa barreira de proteção que cria como se fosse um cimento, né? Uma proteção da nossa pele para que ela não se deteriore rapidamente, não se estrague e que a gente possa ter essa recuperação celular todos os dias. Você já pensou nisso? Todos os dias você ter isso na sua casa? Muito bom! Ficou muito bom! Excelente, Lu, arrasou! Arrasou!
Arrasou, arrasou, foi muito bom. Lembre-se sempre de falar que ele imita a estrutura da nossa pele e ele faz isso na medida certa, do 1, 3. Decora 1, 3. 1 de ácido graxo, 1 de ceramida, 3 de colesterol. São 3 lipídios, moléculas de gordura que fazem o cimentinho da minha pele e fica ali junto com os tijolinhos de corneócitos. Uma pele protegida. Ficou com dúvida de como explicar para cliente? Lembra do que eu falei da casa? Amiga, pensa na sua pele como sendo sua casa. Você deixaria sua casa sem portão, sem proteção, sem uma chave, sem um alarme, sem nada? Vai entrar qualquer coisa aí, danificar, roubar tudo? É a mesma coisa com a sua pele. A sua pele precisa estar com a barreira protegida para você não manchar, para você não ter envelhecimento precoce, para você não ter inflamações que vão fazer com que a pele fique sensível, fique grossa. Então, o que ele vai fazer é imitar o que a sua pele deveria ter, né, na medida que ela deveria ter, e entregar esse suco mágico, esse suco vitaminado de lipídios, para que a sua pele tenha a barreira recuperada. O mais impressionante, gente, em 3 horas, ele recupera até 43% da barreira. Isso é muito, né? Em 3 horas. Nós não estamos falando de 3 semanas. Isso, boa. Ela está falando, cimentinho é a massa fina e a massa corrida. É isso aí. Em 3 horas. Então, aquela pessoa, às vezes aquela cliente sua que está fazendo um tratamento também, que deixa a pele arrebentada, né? Às vezes aquela cliente que fez um peeling, a pele dela tá super sensibilizada, não consegue usar nada. Quem já teve episódio assim, gente? Eu tô olhando pra Né, que eu sei que a Né entende na minha alma. Nós estamos aqui na conversa. Quem já passou por episódio de sensibilização de pele, olha, se a pessoa chegasse em casa e falasse, custa R$1.000, filha, pra você ir melhorar, eu ia falar assim, por favor, qualquer coisa, que seja injeção na testa, eu aceito. Porque é horrível, horrível. A gente conseguiu oferecer 43% de melhoria na barreira em 3 horas. E aí lembrar que além de toda essa tecnologia, a gente ainda tem por trás mais uma camada de ativos antioxidantes que vão oferecer água, que vão nutrir a pele, tem vitamina C, tem vitamina E, então é um produto muito completo. Se você incluir na sua fala, apresentar para seus clientes, eu tenho certeza que você vai vender muito. E aí, anexo, se você está assistindo esse treinamento daqui a, sei lá, 1 ano, vou colocar só um intervalo, tá? Neste mês de outubro de 2025, enquanto gravamos esse treinamento, estamos também com o desafio da Mary Kay Consultora Pro, certo? Que termina esse mês. Vale dobrado, tá? Cada um desse que você comprar vale 2. Então, se você se determinar, por exemplo, vou vender 30 desse aqui esse mês. De verdade, gente, se você estudar e falar dele, você vende. Você vender 30, você ganhou o desafio. E você lucrou R$3.200. Fala, Stephanie. Não, só levantou a mão. Tem uma lixa de unha aí. Dúvidas? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus mesmo. Não tem contraindicação com outros produtos dermatológicos? Não. Ele é indicado para isso mesmo, tá, Kátia? Ele é o produto que é para fazer recuperação de barreira, o que é muito, muito bacana, né? Recomendado para peles que estão mesmo sensibilizadas. Perfeito, né, gente? Ai, que delícia! Então, pensa nisso. Se você trabalhar aí para vender 30, que às vezes a gente pensa, é muito, meu Deus, a Lívia é louca. Sério, se você estudar e se você se comprometer a falar com 2 pessoas por dia, mas falar, explicar, levar o produto, testar, você acha que você vende? Pensa um pouco. Você vende, criatura de Deus. Você vende, mas tem que fazer. E aí, às vezes, a gente tem aquele monte de ideia, aquele monte de coisa que a gente quer fazer, não faz nada. Gravei sobre isso no meu Instagram. Para de fazer curso, demônias. Para, chega. Compra curso, compra livro, compra o Caramba 4, assiste uma aula de manhã, uma aula à tarde, uma aula à noite, uma aula de manhã, uma aula à tarde, no meio assiste 3 vídeos, 5 reels. Para com isso. Pega uma aula e executa, depois você assiste outra. Uma aula executa, depois você assiste outra. Não adianta não executar, gente. Aí a gente fica... Ontem eu ajudei uma consultora que ela estava no estado de... Ou ela estava deprimida, chorando sem parar, ou ela estava no estado de ansiedade que parecia que ia ficar louca. E ela falou, meu Deus, eu não sei, Lívia. Aí quando a gente conversou, eu falei, me fala o que você está fazendo. Nada, não estou fazendo nada. Ela só está consumindo conteúdo. Falei, você vai pirar mesmo, gata. Ou você começa a se movimentar, ou você vai acabar tomando remédio. Não vai ter o que fazer. Aí não tem jeito. Aí terapia eu já recomendo para todo mundo, né? Mas falei, mas você vai dar terapia para o psiquiatra, porque você vai precisar
de suporte. E isso não é uma coisa ruim, tá, gente? Acontece com todo mundo. Mas ela está antes disso. Falei, você pode agir agora. Só que você só está consumindo conteúdo e não está executando nada. Você vai pirar. Já está, né? Pirando. Porque chora o dia inteiro ou está no estado de ansiedade, já está pirando. E aí a orientação foi, está proibida, vai trabalhar. Pega a última aula que você assistiu e coloca em prática. Pronto, as coisas melhoram, tá? Bora lá, vamos seguir. Então, terminamos de falar sobre ele. Vamos para... Terminamos? Não, ainda tem mais um. Mais um slide. É porque eu estou muito apaixonada. Mas acho que eu já falei quase tudo que está aqui. O que ele oferece, né? Pele mais hidratada e confortável desde a primeira aplicação, já falei. Ele fortalece a barreira até 43% nas primeiras 3 horas. Reduz sensibilidade, coceira, ressecamento. Melhora visível na textura e no viço. Para mim, foi o que mais pegou, tá? Porque eu não estava nem com ressecamento, nem com coceira, não estava sentindo a minha pele super sensível. Então, para mim, o que mais pegou foi essa sensação de textura diferente e de brilho, de pele iluminada. Parecia que eu tinha usado um produto de mancha, gente. Essa foi a minha sensação. Como se eu tivesse usado um grande produto para despigmentar, tá? Menos reações adversas a outros produtos. Então, eu quero usar um produto legal da Mary Kay. Por que eu pensei numa cliente minha? Ela tem muita vontade de usar o kit da 3D, mas ela não dá conta, porque a barreira dela é uma porqueira. Eu falei, pô, a gente pode fazer um fortalecimento de barreira para a gente tentar introduzir um produto um pouco mais forte para ela. Então, menos reações adversas a outros produtos, tá? Aparência mais saudável, mais uniforme e prevenção do envelhecimento precoce. Além dos antioxidantes, por que a gente tem uma pele com prevenção de envelhecimento? Porque a gente consegue proteger contra inflamações. Maravilhoso, né? Para quem, Lívia? Pessoas com pele sensibilizada, pele irritada, pele ressecada, que usa ácido, retinol, vitamina C, precisa proteger a pele. Quem passou por procedimento dermatológico, peeling, laser. Quem vive em ambiente com clima seco. Gente, quem vive em ambiente com clima seco? Quem? O planeta Terra, né? Ar-condicionado também, né? Ar-condicionado também recebe. Sim, fala, Stephanie. Lívia, eu tenho uma cliente que ela tem uma condição autoimune. E ela toma um remédio que deixa a pele dela hipersensibilizada. Algumas feridinhas, teve uma época que deu uns vermelhidões no corpo, e ela ficou também com umas vermelhidões. Então, assim, foi algo assim difícil. E eu deixei para ela experimentar o Time Wise da linha, falei para ela experimentar o de pele normal a seca, porque eu falei, eu não vou passar um de pele oleosa para ela, porque ela vai sensibilizar muito mais a pele dela. Deixei o gel de limpeza hidratante e o Defender para ela experimentar, que era o que eu tinha, porque eu tinha acabado de começar. E aí ela experimentou, se deu bem com o Defender, mas na hora que ela falou que ela passou o hidratante, a pele dela ardeu muito. A barreira é horrível. A barreira dela super. Com ela, então. Então, só que aí ela comprou um produto da Cetaphil, que acabou dando muito bem para a pele dela. Super, porque a Cetaphil e a Cetaphil, tanto a CeraVe também, tem linhas voltadas para peles que são peles doentes, né, gente? Vamos colocar o nome, são peles com doenças de pele. Então, por exemplo, eu, no momento de crise, muitas vezes precisei usar produtos voltados para esse tipo de pele. Agora, e aí ela falou assim, Stephanie, eu gastei R$300 com produto, e comprei 2 produtinhos pequenininhos que eu não dou conta de usar de manhã e à noite, porque eles são minúsculos. Tipo assim, o meu bolso não dá. Aí eu lembrei, a Mary Kay lançou agora, né? E ela comprou, tipo, sei lá. Ela é a cliente que você ia falar com ela hoje, amiga. Aí eu falei pra ela, a Mary Kay lançou um produto maravilhoso. Eu vou estudar mais sobre ele, porque eu fui no Pink Day, eu ouvi ele, mas eu queria estudar mais para poder falar com mais propriedade. Afinal de contas, ela é essa cliente. E lógico, eu quero ter ele em mãos para ela testar. Né? Então, assim, eu acho que vai ser sucesso, entendeu? Você conte pra gente como que ficou a pele dela. É uma cliente bem complicada, entendeu? Não se deu bem. Ela só se deu bem com o Defender. Ela falou, o Defender deu super certo na minha pele. Não ardeu, não deu nada. Ela já comprou vários produtos, todos deram errado. Agora esse deu certo.
Vamos ver. Temos o Deus segundo queira que dê certo. agora na rotina dela. Pode, gente, aí a Ale está perguntando, cliente jovem, 15 anos, pode usar? O Defender é o diurno da Timewise, Tânia. Não tem idade, lembra? Mary Kay não é por idade, Mary Kay é por necessidade. Então, ela tem 15 anos, só que a pele assim, nossa, eu com 15 anos também ia mais isso aqui, socorro, Deus. Então, quem vive em ambientes com clima seco, poluição, eu ri muito a hora que eu falei, gente, quem vive em ambientes com clima seco, poluição, exposição solar, não dá para vender para quem mora em Marte. Acho que lá talvez seja diferente, porque aqui é isso, né? Ou seja, para todas as pessoas, porque uma barreira cutânea forte é a base de qualquer rotina de cuidados eficaz, certo? Ok, agora sim falamos tudo que a gente precisava falar sobre ele. Pensa no que eu falei. Vende 30, você vai fechar seu consultora Pro, bota R$3.200 no seu bolso e com certeza você vai vender outros produtos juntos, porque a gente não consegue vender um produto só, né, gente? A gente foca em um, mas a cliente fala, eu quero isso, mas eu quero aquilo, quero isso, mas eu quero aquilo. E quando você vê, tem muito dinheiro no seu bolso. Então, trabalhe com sabedoria esse mês. Agora nós vamos amarrar, passando por linhas que são super simples, porém poderosas e que eu acho que a gente acaba não prestando muita atenção, né? A grande estrela da noite era esse produto, não tem como, né? Tem que passar muito mais tempo com ele. Mas a gente vai olhar para a linha da MK-Man e a gente vai olhar para a linha da Clear Proof. Começando pela linha da MK-Man, é uma linha super nova, né? Ela foi reformulada recentemente. E a proposta dessa linha é que ela seja uma linha simples, mas que atenda a pele masculina, que é uma pele diferenciada, gente. É uma pele que a gente não vai ter esse monte de pelo no rosto, não vai barbear constantemente. Então, é uma pele que tem necessidades diferentes e vamos combinar. A maior parte dos homens também não está muito disposto a se cuidar. A gente tem uma leva que está acordando para a vida e não quer virar maracujá de gaveta, mas a maior parte quer coisas muito simples porque não tem hábito. É uma linha com 3 passos, tá? O primeiro passo é o gel de limpeza. A ideia aqui, o foco é oferecer uma limpeza profunda, oferecer controle de oleosidade. Eu não sei se vocês já perceberam, mas como os homens têm maior produção de sebo na pele. Vocês já repararam isso? Como a pele masculina é uma pele com mais produção de sebo. Por isso o desgraçado envelhece depois. Então, a gente tem foco numa limpeza profunda, controle de oleosidade e já preparar a pele depois para barbear. Então, a ideia é que você ofereça um produto eficaz para limpeza, mas que seja suave. Muitos produtos de limpeza masculino, como eles são pensados para controle de oleosidade, são aqueles gel de limpeza, que eu acredito que vocês já devem ter usado ao longo da vida, que depois você fica com aquela sensação de ressecamento, né? Então, que danificam a nossa barreira de proteção, alteram o pH da pele. Então, a ideia é entregar uma limpeza simples, porém eficaz. Ela ela faz uma limpeza profunda de poros, então vai remover as impurezas, poluição, todos os resíduos. Precisa usar de manhã e à noite, tá? Controla a oleosidade, então ela já entra logo no primeiro passo, reduzindo o brilho sem causar o ressecamento, que é fundamental. Então, explicar para os homens, que é uma briga que eu já tive com meu pai muitas vezes, porque como ele tem a pele muito oleosa, ele queria produtos que deixassem a cara assim, depois que nem mexe, porque ele achava que isso era limpeza. Isso não é limpeza, isso é ressecamento, né? Prepara a pele para barbear, então ele ajuda já, o gel de limpeza ajuda a suavizar os fios, os pelos, para não ter irritação depois e deixa essa sensação energizante. O que a gente tem aqui, basicamente, é glicerina. Então, é mais parecido quando a gente for pensar... Lívia, estou falando mais ou menos de que linha mais próxima? Estou falando de uma linha mais próxima da pele mate, por exemplo, tá? Quando a gente pensa em ativos. Em seguida, a gente tem esse aqui, que, na minha opinião, é uma das grandes estrelas da linha MK-Man e que eu acho que você, com sabedoria, pode usar como porta de entrada para vender os outros 2 produtos. Por quê? Porque ele já é um 2 em 1. Então, não precisa usar um creme para barbear e um outro produto depois. E essa é uma reclamação comum dos homens, gente. Precisa, especialmente aqueles que têm muito pelo, que precisa se barbear constantemente, a pele pode ficar muito machucada, o pelo encrava, não fica bonito, né? Então, ela vai preparar, proteger e acalmar a pele num único produto. O que a gente tem aqui de ativo? Por que ele é tão eficaz? Lembra que eu falei da glicerina? A gente olhou muito para a glicerina, então, olhei para a glicerina, eu estou pensando em hidratação profunda, estou pensando em capacidade de reter água. Tem o ácido graxo, que a gente já aprendeu que são lipídios, eles vão ajudar a deixar o pelo mais suave, e aí a hora que vier com a lâmina, desliza melhor.
Tem metilactate, que proporciona essa sensação de refrescância, de pele mais calma. E o que eu mais estava, quando eu comecei a estudar sobre esse produto, eu falei, poxa, isso é um ativo que eu acho que a gente acaba não falando muito, porque a gente não mergulha muito a fundo nos produtos, né, no nosso dia a dia, mas ele tem um ativo com ação antimicrobiana. Olha que legal, gente. Para proteger a pele, não só contra irritação, contra microlesão. Às vezes, quando eu estava estudando isso, eu comecei a rir. Várias vezes que eu já vi meu pai ou meu marido sair do banheiro com um pedacinho de papel higiênico colado, vocês já viram isso? Porque errou na lâmina, né? E aí sai o sangue, eles colocam um pedacinho de papel higiênico. Aí você olha, tá cheio de pedacinho de papel higiênico. Então, a gente tem um ativo que vai ajudar a proteger contra irritações e contra microlesões. Simples de fazer. Aplica na pele úmida, vai barbear normalmente, enxágua com água fria. E depois, Lívia, que tem que passar o pós-barba? Não, não precisa passar o pós-barba. O próprio produto vai preparar a pele para barbear e agir como pós-barba. Maravilhoso, gente. Então, é um produto de porta de entrada. Sugiro especialmente pensar em kits e falar sobre esse produto. Pensa, qual foi a última pessoa com quem você conversou sobre esse produto? Você tem ele aberto para fazer o que a Stephanie acabou de falar? Para poder deixar na casa de uma cliente? Porque eu acho que a gente come essa bola pra caceta, tá? Tipo, vou deixar um produto na casa da Bruna para ela testar. Sei que a Bruna é casada. Não podia deixar uma linha pro marido dela? Ah, Lívia, não tenho todos. Não podia deixar pelo menos o creme de barbear para ele testar? Um perfume para ele conhecer? Perdi venda, né? Então, ter essa sacada também, que às vezes tem cliente do nosso lado e a gente está deixando o dinheiro passar. E por último, na linha, então, uma linha de 3 passos, super simples, e que ele nem vai usar os 3 passos todos os dias, né? A gente tem o hidratante. Esse hidratante, ele é antioxidante. Então, aqui a gente começa a falar também de tratamento anti-idade. Hidratação, do mesmo jeito que a gente tem com a TimeWise 3D, que é uma hidratação de 12 horas, ou seja, se ele usou de manhã e usou à noite, ele tem 24 horas de pele hidratada, de pele com água, que é importante, melhora tanto a elasticidade quanto estimula a produção de colágeno e tem redução de linhas e melhora na firmeza em 3 semanas. Bom demais isso, hein? Então, a gente já sabe que eu tenho uma linha simples, com gel de limpeza, que vai oferecer uma limpeza sem ressecar, já começa a preparar a pele, se ele for se barbear depois. Tem um segundo produto que já funciona tanto para barbear quanto no pós-barba, e eu finalizo com um hidratante, que é anti-idade. O que eu tenho aqui? Glicerina e betaína, que a gente já sabe, para atrair e reter umidade. Tem o niacinamida. Niacinamida também é um ativo que a gente fala em muitos produtos da Mary Kay, né, gente? Muitos produtos. Acho que todo mundo já está careca de ouvir sobre niacinamida, que é a vitamina B3, que ajuda tanto a uniformizar a nossa pele, mas como reduzir o sinal de fadiga. Quando a gente fala de reduzir o sinal de fadiga, a gente está falando dessa pele com viço, dessa pele iluminada. Tem vitamina C, que é um antioxidante, que é fotoprotetor, melhora a luminosidade. Tem vitamina E classicão para reforçar a proteção contra envelhecimento. Tem dimeticone e isododecane, que vão formar uma barreira protetora sem causar obstrução de poros, e outros 2 que eu me recuso a ler o nome, mas eu quis trazer só para falar para vocês que dentro da linha da MK-Men, mesmo no hidratante, a gente vai ter de novo um ativo com ação antimicrobiana. Olha que legal! Com ação para proteger a pele, que é suave e é calmante. Simples. E o que você precisa fazer aqui? Então, aprender a falar sobre esses produtos. O que eu acho que é fundamental você saber falar? No gel de limpeza, que você tem controle de oleosidade, que ele vai limpar sem provocar a sensação de ressecamento. E já começa a preparar a pele, se ele for fazer a barba depois. Depois você tem, olha, a Tânia falou, meu marido ainda nem usou e quiseram retirar ele da fila do aeroporto. Detalhe, tem 60 anos, com pele de 40. MK-Men era dos olhos, é isso aí, amiga. É isso aí. Então, eu tenho 2 em 1 para o barbear, tornando a rotina super simples, mas que vai oferecer todos os ativos que a pele precisa, e fecho com um hidratante anti-idade, que já tem, vocês veem como que é diferente, né? Eu estava pensando nisso. Falei, nossa, a gente vai usar um produto com niacinamida, um produto com vitamina C, um produto com vitamina E. A gente quer o ativo puro para a nossa pele, né? Se for pensar na toda a rotina que a gente faz como mulheres. A gente entrega um composto de ativos dentro do hidratante da MK-Men.
Tamo junto aqui? Linha simples, eficaz, coloque junto da sua demonstração. Dica extra. Vamos dizer que eu fui na casa da Ana Catarina fazer uma sessão de beleza. O marido dela nem tá lá. O marido dela saiu, o marido dela foi trabalhar e tal. A Ana Catarina virou minha cliente, comprou o kit dela, me pagou e tal. Mas eu sei que ela tem um marido, ou tem um filho, ou tem um namorado, tem um homem que frequenta a casa e ou não está lá, ou não quis vir na mesa. Que acho que é uma coisa que vocês já devem ter visto que acontece. Pelo menos na minha, às vezes acontece. O cara fica meio sem graça, passa, vai fazer outra coisa. Deixa o produto com ela. Deixa com ela. Fala, amiga, olha, você já é minha cliente, agora eu vou deixar aqui um produto para o seu marido te acompanhar, porque você vai ficar maravilhosa, de linda. Ele precisa vir junto, né, filha? Não dá para deixar você ir para frente e esse homem ficar para trás. Então, a hora que ele for dormir, ó, é esse aqui, para ele lavar o rosto, esse é o hidratante, esse é o gel. Eu pego com você daqui a 48 horas. Vai vender. Vai vender. Então, adquira o hábito de deixar com as suas clientes pós-atendimento, tá? Para que ela seja sua parceira também. E aí, a gente fecha com a linha da Clear Proof, com o meu favorito. Mentira, eu tenho 2 favoritos dessa linha. A máscara de carvão, que eu amo de paixão a máscara de carvão. Todo mundo aqui em casa usa, porque todo mundo tem pele oleosa. A máscara de carvão é um composto de carvão ativo. Nossa, gente, o que aconteceu aqui? Peraí, deixa eu parar aqui. Eu não falo nesse slide aqui. Peraí. Eu fiz 2 slides para ela, mas tá invocado aqui. Agora sim. Inclusive, gente, já fiz muita demonstração com a máscara de carvão mesmo, sabe? De sentar todo mundo e fazer todo mundo passar e ficar esperando. Toda vez que eu faço, eu vendo. Então, gosto de fazer. Como a Stephanie falou, né? Se a gente põe no rosto, a pessoa não aguenta, a pessoa quer comprar. Então, a máscara de carvão é da linha de acne, ela faz parte da linha da Clear Proof, então ela é pensada especialmente para peles oleosas. A ideia é fazer essa limpeza profunda com ação tripla, desobstruir os poros, controlar a oleosidade, melhorar a textura, ajuda a clarear a pele. Quando a gente pensa em Clear Proof, você vai pensar em pele acneica, mas também em peles oleosas, aquela pele que tem a tendência a ter um poro mais dilatado, não só necessariamente pele acneica. Que hoje, por exemplo, eu não tenho uma pele acneica, mas eu tenho uma pele oleosa. Então, a máscara de carvão atende muito às minhas necessidades. O que ela tem? Tripla ação purificante, então ela vai limpar, vai reduzir o brilho e melhorar a aparência da pele. É horrível. Não sei se vocês têm pele oleosa, mas se a gente não faz limpeza adequada em pele oleosa, gente, não é um poro, é um buraco que a gente fica na cara. É horrível, é muito feio. Especialmente porque depois a gente vai fazer a make, parece que fica mais evidente ainda. Eu, pelo menos, tenho essa sensação. A Bruna tá fazendo assim, a sua também é, né, amiga? Cara, fica feio demais, eu detesto. Então, é um produto que precisa estar. Em mim, especialmente aqui, assim, ó. Acho que na maioria, né? Bem aqui assim no canto, cara, fica feio. Então, máscara de carvão para fechar poro, coisa mais linda, tá? Então, desobstruir os poros, né? Com essa ação magnética do carvão ativado. Controla a oleosidade, mas não vai ressecar, refresca, acalma a pele e ajuda a uniformizar a nossa pele. Então, também dá essa sensação de que o rosto está mais claro, tá? É um produto para manchas, Lívia? Não, mas a gente já entendeu quando a gente estudou mancha, que a mancha é multifatorial. E quando eu consigo acalmar a minha pele, eu ajudo a minha pele a ter essa aparência de mais clara, de mais uniforme. O que tem aqui, então? Vamos entender mais fundo. Eu trouxe também mais a fundo para vocês, tá? A gente tem o carvão ativado, que é o ingrediente principal. Então, quando a gente fala... Quer falar, Fer? Fala. Desculpa, não tinha visto sua mão. Oi, Lívia. Boa noite, meninas. Eu tô com um cliente aqui que essa semana me chamou que o filho dele adolescente está sofrendo com espinhas. Uhum. Aí eu perguntei para o pai dele, de 0 a 10, quanto que seria o grau de espinha do filho dele. Ele falou que seria 8. Eu acredito que ele deva ter entre 15 e 16 anos. O poder aquisitivo deles não anda muito bem. O que eu poderia estar sugerindo de entrada para que esse adolescente já comece a perceber alguma diferença na questão das espinhas? Fer, se ele tem espinha grau 8, eu diria que ele precisa procurar um dermatologista. Lembra quando a gente fez a aula de acne? Se a gente tiver uma espinha num grau muito elevado,
às vezes precisa, inclusive, de medicamento, né? Não vai adiantar ele ficar só no skincare. Às vezes tem uns controle que precisa ser controlado por via, às vezes, o mais comum é através de antibiótico, e se o antibiótico não resolve, o final é uma entrada de Roacutan, que é mais agressivo, né? Mas se não é, porque às vezes a pessoa também é exagerada. Então, olha você se é um grau 8, ou às vezes é 8 de atormentação, 8 quando ele me atormenta por causa da espinha. Né? Como mãe, eu sei que isso é real, às vezes 8 é quanto ele enche meu saco, porque a pele dele não tá boa, e não 8 de acne. Então, verifica primeiro, e aí, como entrada, o carvão ativado seria muito bacana, né? A Kátia está falando, você pode ajudar. O skincare é essencial, né? Independente do que ele vai fazer de tratamento, o skincare vai ser essencial. Mas é só tomar o cuidado da gente não fazer promessas do tipo, eu vou resolver a sua acne aqui com uma máscara de carvão e um secativo. Não, não vai resolver. Né? Se estiver nesse grau, precisa procurar outros produtos. Não é nem outros produtos, precisa de tratamento médico. Agora, isso... Posso dar um adendo só, Lívia? Desculpa cortar. Claro, manda. É só porque eu tive uma cliente, inclusive, que tinha espinha interna. Ela tinha a pele bem sensibilizada, bem fragilizada por conta das espinhas. E ela fez um tratamento básico, ela nem tônico ela não colocou. Ela colocou o gel de limpeza, o hidratante e a máscara... Não, e o tônico. Ela não colocou a detox, ela colocou o tônico. Aí ensinei certinho a aplicação do tônico para ela. E aí, depois de uns 20 dias, ela mandou uma foto para mim de batom, e eu achei que ela estava maquiada, e ela falou, não, a minha pele está toda acalmada. Então, assim, a espinha, ela ficou impressionada com o resultado da linha Clear Proof, é uma linha que eu tenho clientes fiéis, inclusive, porque ela realmente entrega muito resultado. Então, às vezes, a pessoa está com muita espinha, mas é porque não tem uma rotina adequada, ou nem tem rotina. Então, nunca nem lavou a cara, né, Kátia? Pode baixar é o clássico... muito. Às vezes nem lavou a cara. Então, assim, por isso que é importante a gente conversar. Você fala, tá, mas não tá fazendo nada, né, filho? Então, inserir a rotina, mas só tomem cuidado sempre com aquilo que a gente promete para o cliente. E ter esse bom senso de olhar e falar, nossa, é um grau elevadíssimo, então, peraí, a gente vai entrar com skincare, mas você precisa procurar também um suporte médico, se a gente perceber que isso se faz necessário, tá? Vamos voltar aqui, senão a gente não vai terminar a tempo. Lu, depois eu abro para você, ó. Então, temos carvão ativado, que é o ingrediente principal, vai absorver as impurezas, ele funciona realmente como um imã. Tem argila para absorver a oleosidade, dá efeito mate. Extrato de hortelã para ação tanto refrescante, mas também anti-inflamatória. Extrato de alecrim, que vai agir como tônico e vai purificar a pele. Extrato de madressilva, que é antioxidante e vai ajudar a acalmar. Tem bisabolol, que a gente já aprendeu que é um derivado da camomila, então suaviza a pele que é sensibilizada. Tem aminoácido vegetal, que vai ajudar a nutrir e revitalizar a pele. E a gente ainda tem timão e menta para reforçar a ação antibacteriana, que é muito comum, inclusive a gente lidar com isso quando a gente está falando de uma pele com tendência à acne. Como é que usa? E aí, pelo amor de Deus, uma diretora me mandou uma vez, eu estava ensinando ela, nossa, eu passava na boca e no olho. Eu falei, socorro, não faça isso. Máscara da detox, a gente não aplica nem nos olhos, nem no lábio, tá, gente? Só na pele, por favor. Deixa de 10 a 20 minutos. Eu gosto de deixar 20 minutos, você vê ela secando. É bem legal, porque você vê até os buraquinhos, os poros assim aparecendo. Enxágua com água morna. Usa de 2 a 3 vezes na semana. Não é um produto para uso diário. Eu gosto bastante desse produto, porque para mim ele vai funcionar não só nas peles acneicas, mas ele funciona nessa cliente ou nesse cliente de pele oleosa, que quer um tratamento, quer um momento spa em casa. Então, atende super, tá? Eu penso bastante na minha própria necessidade e ele é demais. Depois, falando de linha da Clear Proof, eu já usei linha da Clear Proof, não sei se todo mundo sabe disso, mas eu já usei linha da Clear Proof, eu tratei a minha pele, já tive a pele acneica com Clear Proof. A gente começa com gel de limpeza. O gel de limpeza, a proposta já é entregar ácido salicílico, só tem um produto da linha que não tem ácido salicílico. A base da Clear Proof, gente, o que a gente precisa entender, a capacidade dela é do ácido salicílico, que é uma concentração muito boa. Então, você tem 2% de ácido salicílico, que é um esfoliante químico, e o que ele faz é desobstruir os poros e combater a acne, porque ele vai tanto reduzir a inflamação,
que acontece na pele, mas ele também previne o aparecimento de novas erupções. Então, o principal que eu diria que a gente precisa entender de Clear Proof é, quando eu estou falando de Clear Proof, eu estou falando de uma concentração de 2% de ácido salicílico nos produtos. Por isso, quando eu vou fazer uma introdução de Clear Proof com o cliente, eu não introduzo direto todo dia de manhã e à noite, tá? Eu coloco primeiro. Lívia, eu já estudei sobre isso na maquiagem e assim, não só eu, mas outras maquiadoras, batendo um papinho com elas, o ácido salicílico ele tem um hábito de abrir a base. Ele abre a base. Então, assim, se a pessoa for passar a base fazendo esse tratamento, ela vai perceber isso. Nunca percebi isso, Stephanie. Nunca. Porque o ácido salicílico, eu já vi isso em outros maquiadores profissionais. Pode ser que a pessoa use só o ácido salicílico e ela não tenha outros ativos. Sabonete com ácido salicílico. Uma moça foi fazer uma noiva e ela sempre fez teste antes, né? Então ela sempre faz uma preparação antes do dia. Usar, não, eu vou te interromper só assim para a gente não entrar na história, senão a gente vai se prolongar muito. Não, sim, só para mim entender se eu, por exemplo, se eu vender, a base não vai abrir. Não vai abrir. Sabe por quê? Nunca ouvi nenhuma cliente minha falar isso e nunca aconteceu comigo. Às vezes, o que vocês observam é a concentração do ácido salicílico que ela usa e a ausência de outros ativos para que a pele dela fique uma pele boa. Então, veja, tem ácido salicílico a 2%? Tem, mas tem extrato botânico para ter ação calmante, para ter ação refrescante. Então, eu vou aliviar a irritação, vou melhorar o aspecto da pele, vou ter glicerina, eu vou ter hidratante, eu vou ter umectante. Então, eu vejo que muitos produtos que fazem o tratamento de pele acneica ou oleosa são esses produtos com aquela expectativa do meu pai, que a pele fica assim. E não só a base pode abrir, como toda a maquiagem vai ficar acabada, né, gente? Porque essa pele que tá por Deus fazendo esse tratamento. Então, no meu processo, nunca tive, tô vendo várias consultoras fazendo, nunca vi acontecer. Então, não. Mas eu acredito, pensando pela lógica, porque eu não sei que produtos essas pessoas estavam usando, é que elas provavelmente estavam usando produtos que tinham só essa preocupação de entregar o salicílico, mas não cuidar das outras necessidades da pele, que não é uma coisa que a gente tem em nenhum produto da Mary Kay, né, gente? Como eu falei antes, a Mary Kay dá um batom para nós e já bota vitamina. Imagina quando a gente está falando de tratamento de skincare. Então, falando do gel de limpeza, esse é o primeiro. Então, além de eu ter essa concentração de 2% de salicílico, eu vou ter extrato botânico, eu vou ter glicerina, então eu vou limpar e vou desobstruir os poros, vou prevenir novas erupções, novas espinhas, mas sem provocar ressecamento na pele, tá? Falando da introdução, eu não introduzo direto de manhã e à noite. Toda cliente minha de Clear Proof, eu coloco, olha, então você vai usar amanhã à noite e vai falar para mim como é que ficou a sua pele. Vamos ver como seu rosto vai se adaptar. Porque a gente está falando de introduzir ácido, né? Vamos usar mais um dia à noite. Usei 3 dias. Tá tudo bem? Ok. A gente começa a usar de manhã à noite. Mas tomem cuidado na introdução do produto, tá? Fazendo o teste junto com a cliente. Segundo produto da linha, o tônico, que a Catinha falou que a cliente dela usou e amou. A gente já estudou muito sobre tônico, né, a necessidade do tônico. Ele vai ajudar especialmente a fazer essa limpeza mais profunda. Acho que quem tem pele oleosa percebe talvez mais do que uma pessoa de pele seca, como a gente quer limpar mais, então parece que a limpeza precisa ir mais fundo. Ele vai ajudar a controlar o excesso de oleosidade, ele faz essa limpeza mais profunda, também vai ter 2% de ácido salicílico, funciona como prevenção, ele vai complementar a limpeza, pensa nele como se fosse, não é como se fosse, a dupla limpeza que uma pele acneica precisa. É o ideal, tá, gente? Tanto que ela faça a limpeza com gel, mas que ela venha depois com um tônico que vai alcançar lugares que o gel não alcança. Se a gente for pensar em ativo, a gente está falando dos mesmos ativos. Então, por que usar um tônico? O tônico vem equilibrando o pH da pele, a gente já aprendeu sobre isso, e ele vai alcançar lugares mais profundos, essencial, quando a gente está falando de uma pele com acne. Depois a gente tem o nosso hidratante sem óleo. Meu Deus, que é tudo quando a gente tem a pele oleosa, você encontrar um hidratante que a sua pele consiga usar, sem ficar pingando, né? Poder ter a sensação de pele hidratada,
mas aquela hidratação que é adequada para você, ele não é oleoso, ele já é pensado para isso, não vai obstruir os poros, ajuda a controlar o brilho. Então, ele parece um sérum, ele é super levinho, gente, super, super levinho, não parece que você está usando realmente um hidratante. O que tem aqui? Tem niacinamida, então a gente vai entrar de novo com a vitamina B3. A proposta aqui da vitamina B3 é especialmente o controle da vermelhidão, que é muito comum quando a gente pensa numa pele acne, que fica aqueles pontos, né? Às vezes a acne já tá até secando, mas a pele fica muito vermelha. Controlar a oleosidade, mas melhorar a textura da pele e fortalecer a barreira cutânea. E entender que a niacinamida ela é anti-inflamatória. Então, ajuda também a uniformizar o nosso tom de pele. Acho que uniformizar o tom de pele é clássico, a maioria vai lembrar disso, né? Tem a glicerina, então, olha de novo, a gente falando de um produto com algo que vai reter a água da pele. Tem dimeticona, que vai formar essa barreira protetora, vai ajudar a suavizar a pele, evitar a perda de água. Então, a gente não quer que ai, Lívia, mas nossa, na pele oleosa, não quero... Sim, não importa, gente. Todas as peles vão precisar da barreira de proteção, precisa de água, né? Mas vai deixar o toque seco. Tem extrato de abóbora. Vocês sabiam disso? Dentro do hidratante da Clearproof tem extrato de abóbora, que é super rico em antioxidante, então vai ajudar também a acalmar e combater a ação dos radicais livres. E tem extrato de cogumelo. Gente, tem shiitake no hidratante da Clearproof. Essa vocês não sabiam, hein? Então, ele vai oferecer ação anti-inflamatória, antioxidante e ajuda a equilibrar a pele. Muito legal, né? Muito, muito massa. Então, um composto de ativos com essa proposta, conseguir entregar e reter água numa pele que tem excesso de óleo. Não é algo simples de fazer, gente. É difícil a gente achar. Era mesmo. Nossa, Kátia. E o spray, vocês pegou a época do spray? Puta merda, aquele spray era muito bom. Muito bom. Tem produto que a gente fica com saudade, né, gente? A gente fica meio saudosista. Esse aqui é o meu segundo favorito. Falando da linha Clearproof. Para mim, gente, sou egocentrada. Estou falando das coisas que eu gosto em mim. Eu adoro o carvão ativado e eu adoro ter sempre o secativo. Porque o secativo da Merquet é muito poderoso. Você tá com a espinha aqui, você coloca, ele acelera o processo. Então, tipo, ela tá começando, só que não é para cutucar. Coloquei, ela vai inflamar e no outro dia ela seca. Mas ela vai inflamar primeiro, tá? Então, assim, vai acelerar o processo. Ele tem 2% de ácido salicílico, então qual é o único produto que não tem 2% de ácido salicílico, gente? O hidratante sem óleo, todos os outros têm, tá? Então, o secativo vai ter também 2% de ácido salicílico, a gente já entendeu, ele atua direto no foco de inflamação, não só para tratar, mas para prevenir, para não deixar aparecer novas. Ele vai lá no nosso poro, dissolve aquele monte de sebo, desobstrui, então combate cravo, combate espinha, tem ação anti-inflamatória, antibacteriana, ajuda também na cicatrização, que é super importante. Vocês devem pensar em muitos adultos que a gente vê, que você olha e fala, nossa, teve muita espinha na adolescência e não conseguiu tratar, né? E aí a gente vende o quê? Microdermabrasão, que inclusive está na promoção esse mês. Então, ele seca espinha super rapidinho, atua direto na inflamação, e ele vai ajudar a prevenir essas novas erupções. Terminamos! Agora você vai poder, toda vez que você comer shiitake, você vai falar, meu Deus, eu passo isso na cara das minhas clientes. Vou comer abóbora. Vou lembrar que tem extrato de abóbora nos meus produtos. E aí eu quero contar para as nossas formandas, terei o nome de todas elas, que vocês ganharam uma aula extra. Esse é o meu presente para vocês. Então, vocês vão ter um momento especial na semana que vem, na próxima quinta-feira. Vocês vão receber um certificado de conclusão como expert. Então, vocês vão terminar o curso como experts em skincare. E vocês vão ter, a Bruna quase estragou a minha surpresa. Não vai ter aula de skincare, mas eu... Outro dia. Praga. A aula de Skin Analyzer é exclusiva para quem fez todo o curso. Vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 16 a 19 horas. Vocês já estão acostumadas? É o dia mesmo que a gente se encontra. Então, a gente tem essa aula na próxima quinta. Então, vocês ganham o certificado de conclusão. Parabéns. Ganham a aula extra. Separem champanhe ou chazinho, o que vocês quiserem aí para a gente poder comemorar na próxima quinta-feira. E... com o encerramento do Expert, nós começamos um novo projeto, gente, que nasceu no meu coração assim, olha, de eu pensar, eu fico
que é o Destrava Seu Sonho. A gente está no último trimestre, o trimestre mais quente, mais poderoso do ano, e eu quero realmente ajudar vocês a dar o próximo passo. Então, amanhã, às 19 horas, sei que vocês já me viram hoje, eu estou enjoada da minha cara, mas vocês vão me aguentar mais uma horinha amanhã, tá? Só uma hora, prometo. Que eu sou disciplinada, deixa eu ver, ó, são 8h04, então vocês não reclamem. Que uma horinha. A gente vai fazer a inauguração do Destrava Seu Sonho. Eu já estive junto com as minhas diretoras falando sobre esse projeto. E a ideia é trazer toda a estrutura que vocês precisam para fazer desse final de ano mais incrível da história de vocês, para que vocês unam todo esse conhecimento sobre produtos, sobre vendas, com crescimento de carreira, e que vocês possam transformar não só a vida de vocês, mas a vida das outras pessoas, para que a gente possa se conectar com os nossos sonhos, com os nossos propósitos, com o propósito da nossa empresa, com o propósito que moveu o coração de Mary Kay Ash, que foi uma mulher tão ousada, e de verdade, que a gente possa destravar os nossos sonhos. Se você se sente travada nos seus sonhos, se você precisa daquele empurrão para fazer desse o melhor final de ano da história, prepare-se, porque amanhã às 19 horas eu vou te contar como que eu vou te ajudar, e as minhas diretoras, que são as minhas parceiras nesse projeto, como é que nós vamos ajudar vocês a fazerem isso acontecer. E é isso, meus amores. Nos vemos amanhã às 19 horas. Ansiosa para estar com vocês mais uma vez. Já vai para o grupo a nossa apostila completa, quase 100 páginas de conhecimento de pele e de produtos para elevar o nível dos seus atendimentos. Vamos tirar a nossa foto? Deixa eu só parar a apresentação. Poses, poses, poses. Tem um negócio bem na minha cara e na da Cris. Espera. Agora só. Ficou só na minha, Cris. Aproveita. Foi. Amores, um beijo. Nos vemos amanhã às 19. Lá no grupo já o teste e a apostila completa. Espero que vocês gostem. Beijo.